É noite lá fora, mas todos ouvimos um bebê chorando. O homem na casa, cercado por todo tipo de aparelhos, não consegue entender de onde vem esse som de choro de bebê. Mesmo assim, ele pega seu machado na parede e decide conferir, achando que um rato pode ter entrado. Ele quer ir lá e verificar porque acha que alguém veio por algum motivo, mas para limpar sua casa ele pretende ser sério, já que o homem é um caçador. Ele também pensou que alguém que evitou todas as armadilhas que foram colocadas ao redor de sua casa e escondeu sua presença certamente não deve ser uma criatura comum ou um humano, mas não é tão fácil enganar os ouvidos de um caçador. Ele estaria em contato com a fera tão rapidamente que nem teria tempo para atacá-lo. Mas assim que o caçador se precipitou para o celeiro com seu machado na mão, não viu ninguém. Ele pensou que tinha cometido um erro, até achou que tinha ficado um pouco louco com a notícia de que ele e sua esposa não podiam ter um bebê. Foi por isso que estava imaginando coisas. Mas quando olhou à frente, notou que havia uma criança pequena num monte de feno. O caçador ficou muito surpreso e imediatamente a pegou. Ele não conseguia acreditar. Estava tão feliz que curtiu o momento tanto que nem percebeu quando sua esposa entrou. Ela perguntou ao marido Vincent o que havia acontecido para perturbá-la no meio da noite. Ele perguntou à esposa o que tinha acontecido para sua querida Lina ter acordado, mas ela imediatamente foi até ele e perguntou o que ele tinha nos braços. Seria realmente um bebê? Vincent não sabia o que responder. Ele correu de um lado para o outro, não entendia o que estava acontecendo, mas voltou a si e decidiu dizer que deve ter sido o bebê dele e da esposa. Temos diante de nós a história de que naquele dia algo muito parecido com magia aconteceu, pois depois que ele abriu os olhos e acenou com as mãos, o vento soprou de algum lugar e as nuvens começaram a se reunir. Logo começou a chover, então um brilho se derramou sobre a terra completamente seca, e os aldeões cantaram uma canção de felicidade. Foi ele quem protegeu a vila do perigo e foi graças a ele e seu poder místico que a vila encontrou paz e tranquilidade, não mais sedenta por água ou ouro. Mas aquele homem não conseguia parar de aprender, pois os aldeões e as pessoas lutaram contra sua habilidade mística e o chamaram de mágico. Estamos novamente transportados para o presente, onde nosso herói é perguntado o que ele está fazendo. Ele está lendo um livro diante de nós. Vemos nosso garoto de cabelos brancos, cujo nome é Arianshiri, que recentemente completou 12 anos. E então vemos seu pai envelhecido, Arian Vincent, que já tinha 30 anos. Ele ficou feliz que seu filho terminou de trabalhar com as árvores tão rapidamente, então queria ir para casa para comer com ele. Ele girou o garoto como se estivesse brincando pela última vez. Nosso herói perguntou ao pai o que ele tinha que fazer para criar magia em casa. Vincent ficou confuso ao ouvir isso. Será que ele realmente trouxe um livro assim para o filho? Mas Vincent decidiu fazer perguntas ao filho também, sobre o que é realmente a magia. Porque a magia pode ser também algo que pode derrotar um urso com uma flecha ou derrubar uma árvore com um golpe de machado. Ele perguntou se isso era magia. Pai e filho estavam caminhando pela estrada quando foram encontrados por crianças. Elas se perguntavam por que nosso herói ficava em casa o dia todo lendo livros em vez de sair para brincar com elas. Elas se perguntaram se ele realmente sabia ler e por que trouxe um livro tão grosso de novo. Elas até disseram que nosso herói não se parecia com seu pai porque era muito frágil, e até mesmo que ele tinha sido adotado e seus pais verdadeiros o haviam abandonado. Para Sharon, tudo isso era muito estranho. Tudo isso foi ouvido por Vincent, que certamente não gostou de ouvir tudo isso. Ele ficou muito bravo porque, como algumas crianças pequenas ousaram chamar seu filho de nomes, mas depois de olhar para o filho, que estava queimando de felicidade só de dizer que tais oportunidades e magia são simplesmente algo, porque você pode derrubar uma árvore com um golpe, apenas um milagre. Vincent imediatamente se acalmou e disse ao nosso herói que, como ele havia ajudado nosso herói, por isso, amanhã, eles vão para a cidade juntos e vão comprar muitas frutas favoritas. Nosso herói está feliz. Mas Vincent se perguntava por que era um pai tão inútil, mas ele sabia que ninguém pode dizer que nosso herói não é seu filho real, mas nosso herói sonhava com uma coisa: aprender magia. Nossos heróis já haviam viajado de carroça para uma cidade na província de Turmia. Chris, nosso herói, estava muito feliz porque viu a cidade pela primeira vez. Ele viu todas as vitrines e as pessoas animadas, comprando roupas, comendo e rindo,
mas seu pai o distraiu e disse que ele precisava esperar por ele na loja do vovô Martim, até que ele terminasse seus negócios. Ele não deveria sair do lugar, foi o que ele disse ao nosso herói, só por precaução, já que ele não deveria ir para os becos ou encontrar aristocratas. Vincent entendia que nosso herói sempre o obedecia, mas ainda assim precisava se preocupar em uma cidade como essa. Vincent partiu na carroça e nosso herói ficou para trás para escrever os preços das frutas nas placas. Seu avô o elogiou porque ele realmente escreveu muito bem. Ele também expressou sua gratidão, pois era muito difícil para o vovô trabalhar sozinho nos dias de hoje. Nosso herói estava muito feliz por ter essa companhia, então ele disse que estava feliz em ajudar. O vovô olhava para ele e não podia deixar de admirar, porque nosso herói era realmente muito inteligente, mas seu neto Martim só arruma confusão. Então, nosso herói perguntou ao avô se ele sabia alguma coisa sobre magia, mas o avô não respondeu, pensando que nosso herói tinha oferecido algo para comer. O avô estava rindo e nosso herói estava tentando explicar o que ele queria. Ele gritou e disse o que precisava fazer para usar magia. O avô entendeu o que nosso herói queria, mas ele sabia quase nada sobre magia, mas apontando para a rua, disse que em uma das lojas havia muitos livros sobre magia. O avô perguntou se ele queria ir, porque havia muitos livros para olhar. Nosso herói nem pediu permissão e correu para a loja, dizendo que não demoraria, então logo voltaria. O avô pegou o livro de nosso herói em suas mãos e estava prestes a abri-lo. Ele gostava de lê-los, então lembrava muito bem. Ele abriu o livro, mas viu apenas alguns rabiscos lá. Ele imediatamente levou as palavras de nosso herói a sério, pois ele acabará de mencionar que precisava aprender a usar magia. Nosso herói já pensava que poderia tocar nos livros com as mãos porque estava na loja, mas a vendedora disse para não fazer isso. Ele perguntou se poderia pelo menos dar uma olhada, mas a mulher gritou porque tais livros não eram para pessoas comuns, e ele não pensava que eram os mesmos do livro prático vendido na loja de aviamentos. Ela perguntou ao nosso herói o que ele faria se deixasse suas marcas naquele livro, se ele realmente o compraria. Nosso herói começou a ficar muito nervoso. Ele não imaginava que esses livros eram tão caros. Ele se perguntou se seu pai conseguia tais livros naquele momento. Um homem estranho de chapéu entrou na loja. Ele perguntou se todos os livros que ele tinha encomendado haviam chegado. A vendedora perguntou se era o mordomo-chefe. Ela sabia que era ele, então perguntou como ele poderia pegá-los. E nosso herói estava tentando sair com o que tinha em mãos o mais rápido possível, mas ironicamente ele não conseguiu encontrar nada. Nosso herói já havia saído da loja e não conseguia entender se era possível encontrar um livro para ler. Nosso herói estava na rua quando percebeu que um homem estava carregando livros. Ele se perguntou para onde o homem os estava levando, mas enquanto nosso herói corria atrás desse aristocrata, percebeu que ele acabará de jogá-los no lixo. Havia muitos livros, então nosso herói entendeu de onde seu pai conseguia todos aqueles livros em casa. Ele ficou muito chateado. Ele olhou para as pessoas atrás dele. Ele sabia que era para saber, mas como isso era diferente deles? Nosso herói lembrou do que seu pai tinha dito, que ele não deveria sair com eles. Mas por que ele disse isso? Nosso herói estava seguindo as mulheres, mas um homem o pegou pelos ombros e disse que aquilo não era o lugar onde ele poderia ir sozinho. Ele disse que atrás do skate era o território dos aristocratas. Ele perguntou onde estavam os pais de nosso herói. Nosso herói hesitou, mas disse que eles não estavam longe. Nesse momento, outras pessoas começaram a chegar e perguntaram se não era estranho que nosso herói estivesse ali, e todos pensavam que ele não era daqui. Eles até fizeram a hipótese de que nosso herói era um órfão criado por bandidos. Eles queriam levá-lo com eles para levá-lo a algum lugar, mas nosso herói já havia desaparecido. Então, esses observadores começaram a gritar e pedir para encontrar nosso herói, e achavam isso muito ruim. Nosso herói se escondeu em um canteiro de flores. Ele sempre verificava se os observadores tinham ido embora. Ele estava muito assustado. Ele até percebeu que sua bota tinha ido para muito longe, mas enquanto se abaixava para pegar a bota, ele ouviu uma conversa sobre magia. Nosso herói ficou muito interessado porque era muito importante para ele. Ele ouviu alguém conversando com o diretor. Ele olhou para as paredes e percebeu que isso provavelmente era a escola de magia. Ele ouviu dizer que os alunos estavam tentando nomear a coisa mais poderosa na magia.
O conhecimento tinha sido nomeado e também os esforços tinham sido feitos, mas nada tinha sido considerado. Nosso herói também se perguntou o que poderia ser se não era conhecimento ou esforço. Será que é realmente necessário se tornar um aristocrata? Mas então o professor disse que a coisa mais importante no aprendizado da magia é o insight. Todos se perguntaram o que era insight, mas o professor disse que é um sentimento estranho quando se sabe algo, mas não sabe como explicá-lo. Isso é clarividência. Muitos cientistas provaram isso, mas as pessoas não entendem que 1 mais 1 é igual a 2, mesmo sem uma prova complexa, porque é uma regra que existe no mundo há muito tempo. Eles não apenas memorizam, mas sentem e aceitam completamente o conceito. A magia, assim como essa coisa, existe no mundo desde o seu início. Por isso, eles podem experimentá-la plenamente com insight. Então, o professor disse exatamente o que tinha ficado na mente de nosso herói por muito tempo. Ele disse que a clarividência é mais precisa do que o conhecimento e mais rápida do que o esforço. Nosso herói, ao ouvir isso, pensou que era incrivelmente genial. Nosso professor também havia pensado nisso. Na verdade, ele até pensou que, se melhorassem suas habilidades, eles também poderiam se tornar magos. Nosso herói, ao ouvir as palavras para se tornar um mágico, pensou se ele teria essa chance. Mas naquele momento, o professor falou com nosso herói porque queria saber o que a criança que estava atrás da parede estava pensando. Nosso herói estava com muito medo e surpreso. Ele pensou no que fazer. Deveria fugir ou responder? Afinal, ele estava realmente em um estado desleixado e ninguém sabe o que pode acontecer. Mas o pensamento de nosso herói de que se ele não passar por essa parede agora, com certeza se arrependerá pelo resto da vida. Ele começou a subir na parede e pôde ver uma área incrivelmente bonita com crianças sentadas perto da árvore e o professor, o velho. Ele perguntou se nosso herói tinha vindo para ser seu companheiro. O diretor da escola de magia apareceu, Merchile Fias, que era um mago de estado de 4ª categoria. Nosso herói gostou da ideia. Então ele passou completamente sobre a cerca. Ele timidamente começou a se aproximar de todos porque não sabia o que esperar deles. As crianças começaram a gritar que nosso herói era um plebeu, não um aristocrata. Eles gritaram para ele não se aproximar e que ele estava proibido de entrar em seu território. Mas apenas o velho disse que nosso herói deveria se aproximar. Ele até perguntou o que fez nosso herói mostrar tanto interesse. Nosso herói hesitou um pouco, mas ainda disse que gostaria de ver um pouco de magia. O velho ficou surpreso, pois como era possível que ele não tivesse visto magia em sua vida, mas nosso herói ficou ali muito tímido. Na verdade, ele só havia lido sobre isso em um livro. As crianças começaram a gritar que nosso herói podia ler livros como um plebeu. Nosso herói disse que não importava qual magia, mas para mostrar algo. Mas o velho disse que não há nada difícil. Então ele irá mostrar na magia. Todos os alunos começaram a olhar para o homem simples que é nosso herói e para o velho, o homem que já havia erguido as mãos. Nosso herói estava pensando como o vento poderia ser magia, mas naquele exato momento todos os alunos levantaram no ar. Todos estavam se divertindo muito, só nosso herói estava com medo de cair. Ele gritou de medo e fechou os olhos, mas quando os abriu, viu que estava cercado pelos alunos que já estavam no chão, se divertindo ao olhar para nosso herói. O velho perguntou, com um sorriso gentil no rosto, se nosso herói tinha gostado da magia. Nosso herói entendeu o que significa usar magia. O velho até decidiu explicar do que se tratava. Ele queria comparar a magia com algo, mas nosso herói começou a gritar e exigir que o diretor contasse a verdade. Todos os alunos ficaram chocados por nosso herói ter tratado o diretor assim e até gritado com ele, já que nem os professores podem falar com ele assim. Mas o diretor olhou para nosso herói e decidiu sorrir amavelmente, dizendo que explicaria tudo de maneira diferente para que fosse mais difícil para nosso herói entender. Ele disse que magia é a mesma ação de deixar o senso comum de tudo. Então, para colocar de forma reversa, é o efeito na consciência explorando a verdade dos fenômenos. O velho estava prestes a dizer que tudo era muito mais fácil, mas nosso herói disse algo que os outros não esperavam. Ele disse que, neste caso, magia não é um fenômeno conhecido,
mas talvez seja por isso que está próxima da verdade. O velho ficou encantado, então perguntou se isso também estava escrito nos livros. Nosso herói respondeu que não está escrito nos livros, mas ele só poderia destacar as características gerais. No começo, muitas ideias de grandes homens foram criticadas e pareciam loucas, mas, no final, foram reconhecidas. Nosso herói até pensou que talvez a verdade estivesse escondida em algum lugar, mas certamente não em seu senso comum. O velho ficou satisfeito com a resposta, até demais. Nosso herói perguntou o que ele precisaria aprender para usar magia. O velho percebeu que estava diante de uma criança muito inteligente. Ele até percebeu que nosso herói queria obter informações precisas e explorá-las, mesmo que fosse muito difícil. Será que nosso herói realmente acha que pode fazer isso? Por mais triste que seja, o velho sabe que nosso herói nem é um aristocrata, então disse que, em vez de uma explicação detalhada, mostraria um exemplo prático. Ele pediu a um de seus alunos para entrar na zona espiritual. Nosso herói ficou muito curioso. O que é essa zona espiritual afinal? Naquele momento, a garota chamada Schumann disse que havia entrado na zona. O professor pediu a ela para ver quantas moedas ele tinha na mão. Apenas quantas moedas estavam em sua mão. Nosso herói simplesmente não conseguia acreditar como isso era possível. Então, o velho decidiu explicar que se o mago se concentrar, sua mente se torna tão sensível que pode sentir tudo ao seu redor. Magos excepcionais até conseguem adivinhar quantas folhas estão nas árvores à distância. Zona espiritual é esse estado altamente sensível da mente. Os magos que entraram nela observaram o mundo exterior fora da percepção sensorial e, como resultado, podem controlar os fenômenos. Nosso herói entendeu tudo. Porque aquela garota nem sequer contou o número de moedas, ela apenas sentiu a situação acontecendo diante de seus olhos. Nosso herói já queria pensar que poderia fazer isso também. O velho até disse que qualquer um pode fazer isso. Ele pediu para nosso herói praticar em um lugar tranquilo, mas primeiro ele teria que se sentir a si mesmo, mas o velho pensou que qualquer um pode fazer isso. O velho até disse que, se ele tiver sucesso, um mundo diferente se abrirá para ele. Nosso herói disse imediatamente que está claro que, se ninguém pode fazer isso, ele não será capaz de vencer. O velho gostou cada vez mais de nosso herói. Ele estava muito interessado se nosso herói poderia fazer isso. Ele entendeu que, se nosso herói não puder entrar na zona espiritual, definitivamente não será capaz de aprender magia. Nosso herói ficou em uma pose tranquila e começou a sentir tudo ao seu redor, mas começou a se perguntar o que é eu. Não é o cérebro, mas com certeza não é apenas um órgão do corpo físico e sentimentos na realidade que ele sente, que simplesmente não pode ir além do conceito do cérebro. Nosso herói entendeu que não estava dando uma definição, mas sentiu que estava removendo pouco a pouco o que sentia sob o conceito de si mesmo. Ele não sentia o que o chamava de se tornar sensível, mas o que permanece é apenas um espírito sensível. Nosso herói viu algo e então viu o velho homem que lhe perguntou o que ele sentia. Nosso herói disse que ouviu um som, e todos os meninos e meninas começaram a rir, pois todos podem ouvir o som se apenas fecharem os olhos. Velho já havia se resignado ao fato de que nada funcionaria porque o que acontece na zona espiritual tem uma dimensão diferente de sinestesia. Do som vem o cheiro, da luz vem o gosto, e a cena toca a pele. Era essas comparações que poderiam ser dadas à sinestesia. O velho se aproximou do nosso herói e começou a acariciar sua cabeça, dizendo que se ele treinasse duro no futuro, seria capaz de ouvir mais sons. O velho deixou nosso herói junto com seu grupo porque tinham que voltar para a escola. No entanto, ele ainda sentia pena do nosso herói porque ele realmente tinha um talento para a bruxaria. Se ele fosse um aristocrata e tivesse sido treinado nessa escola desde jovem, provavelmente poderia até alcançar um nível mais alto do que todas as crianças que estavam com ele. Mas ele entendeu que havia muitas crianças talentosas no mundo sem ele. Ele disse que realmente fez isso. Nosso herói ouviu um som que era incrivelmente alto, mas o que ele ouviu era realmente chamado de zona espiritual. Nosso herói sentiu naquele momento como se estivesse dividido em pequenos pedaços e espalhado por todo o mundo. Nosso herói entendeu que naquele momento ele era todo esse mundo. Nosso herói chorou com isso,
Ele tremeu com a grandeza deste infinito. Mas mesmo que fosse apenas um momento, ele foi capaz de deixar o continente se tornar infinito enquanto corria pela rua e pensava em tudo isso. Ele esbarrou em algumas pessoas estranhas e irritadas. Eles não gostaram muito que nosso herói tivesse esbarrado em um deles. Eles o pegaram pelo pescoço e queriam bater nele por causa da resposta a um soco. 146. Mas naquele momento, atrás de todas as pessoas que perguntavam o que eles estavam fazendo, quando viram uma garota chamada AMG. Nosso herói olhou para ela e se perguntou se ela era uma aristocrata, mas eles começaram a se justificar, dizendo que nosso herói queria matá-los, então queriam cuidar dele. Nosso herói gritou que havia apenas esbarrado neles, mas é claro que eles começaram a bater nele de volta. Nosso herói estava deitado no chão e tossindo enquanto os homens diziam que eles até disseram para nosso herói trazer sua mãe para responder por ele. Nosso herói não respondeu, mas eles começaram a bater nele novamente com os pés e rindo. Neste momento, Izum pediu a todos para pararem e se aproximou de nosso herói perguntando se ele estava bem. Nosso herói estava deitado lá dizendo que não havia feito nada, mas a garota M disse que era hora de parar de brincar, pois nosso herói poderia ser chacoalhado e depois vendido para Vila Sui. Como era um plebeu, não haveria consequências. Nosso herói estava muito assustado e ligou para o pai, mas depois de olhar para M, que também sonhava com o escravo, ela estava completamente alegre imediatamente. Os homens se jogaram nele, dizendo que sua senhora queria vê-lo nu. Eles começaram a se aproximar dele, mas nesse momento, M começou a pensar no estado de nosso herói porque ela só queria torturá-lo até certo ponto e depois deixá-lo ir embora. Nesse momento, nosso herói estava na zona espiritual, mas ele mesmo não percebeu. M viu aquela árvore na frente dele, perto da qual seu professor havia mostrado a magia do vento. Ele entendeu que agora estava vendo a mesma habilidade do vento em suas próprias memórias. Os bandidos estavam sacudindo, mas apenas M percebeu algo errado. Ela pediu para todos saírem, mas nosso herói conseguia usar magia do vento sem nem mesmo saber. Ele olhou para onde seus agressores estavam voando, mas em um momento eles já estavam deitados no chão com pernas e braços quebrados. M começou a correr para nosso herói e perguntar quem ele era e como aprendeu magia em primeiro lugar. Muitas pessoas começaram a correr para o lugar onde houve um surto de mana, então M deixou imediatamente a cena. Nosso herói virou-se e viu o resultado de sua magia. Ele entendeu que se as pessoas viessem aqui, certamente não ouviriam o que nosso herói tinha a dizer. Nosso herói correu o mais rápido que pôde e ligou para seu pai, mas no fundo do coração percebeu que este mundo é muito frio. Aqui, vemos os nobres classificados em primeiro lugar, a família Carmi e a mesma M que havia dito a seu pai que tinham sido espancados por um menino. Ela chegou, mas apenas disse que estava ferida e que sua filha provavelmente havia pulado suas lições, mas ela disse que tudo o que tinha que aprender, ela já tinha aprendido, então não estava se divertindo. Seu pai perguntou a ela quando ela cresceria, porque mesmo sendo um gênio, ela será muito despreocupada. M subiu as escadas muito ameaçadoramente, mas as palavras de seu pai de que um dia ela será apunhalada pelas costas a deixaram muito triste e pensativa. Ela olhou para seu pai em um ponto e perguntou se ele tinha algum conhecido na escola de magia, porque se tivesse, ela pediu para ele apresentá-la, mas o inverno já havia chegado, então vimos novamente a casa de nosso herói. Seu pai o chamou e perguntou onde ele estava, mas sua mãe disse que o filho deles havia ido para a floresta cortar árvores. Ele se perguntava o que ele estava fazendo lá porque ainda não tinha parado de nevar. Ele até entrou na floresta para procurá-lo. Seu pai, enquanto caminhava na nevosa floresta, pensava naquela primavera quando levou seu raio de sol pela primeira vez para a floresta. Ele quase o perdeu porque disse que estava chocado, mas estava claro que algo estava errado. Nosso herói ficou em frente à árvore com seu machado nas mãos. Poderíamos pensar que ele estava cortando uma árvore, mas ele estava pensando na mesma magia que ele ativara naquele fatídico dia. Nosso herói simplesmente não conseguia usá-la depois, pois é a magia na qual ele se destaca. Sendo inconsciente, ele não pode usar sua clarividência para saber o que aconteceu no passado, tudo porque ele não tem conhecimento de magia, mas ainda pode entrar na própria essência do espírito. Nesse estado, nosso herói podia sentir absolutamente tudo ao seu redor, formas, toques, cheiros,
Ele podia saber tudo de uma vez sobre cada árvore em que olhava. Ele viu um brilho estranho, mas não conseguia entender o que era ainda. Ele apenas o pegou e golpeou aquela área brilhante. Quando ele bateu naquele local, percebeu que podia derrubar uma árvore com um golpe. Nosso herói percebeu que aquilo era magia, mas seu pai, que estava atrás de outra árvore, não conseguia entender o que havia acontecido e o que ele viu. De fato, ele apenas viu uma tempestade. Nosso herói pensava que tinha derrubado em um de 100 golpes com o machado, assim como com a magia naquele dia. 183 Nosso herói entendeu que ali não era necessário sorte, mas o conhecimento exato do sul, para que amanhã e novamente amanhã ele repetisse tudo sem parar. Seria tudo para a sorte que um dia teria que chegar a ele. 3 anos depois, no outono, nosso herói havia crescido. Ele entendeu que não pode e não deve ver com os olhos, ele tem que sentir com eles. Nosso herói poderia derrubar árvores com um golpe na primeira vez. Nosso herói quase não voltou para casa após a meditação, mesmo que já tivessem se passado cerca de 5 horas. Todas as sensações diziam a nosso herói que ele havia se tornado natureza. Ele podia sentir vibrações de crescimento, movimento de minhocas, sons das raízes das árvores absorvendo umidade. Ele podia ouvir tudo isso profundamente. No entanto, ele perdeu 5 horas. Nosso herói se lembrou das palavras do velho de que se ele conseguisse, ele poderia ver outro mundo com certeza. Nosso herói decidiu ir para casa com essa bela nota. Na frente de sua casa, encontrou um mapa e cavalos brancos. Ele se perguntou se os convidados tinham chegado. Quando ele chegou em casa, viu seus pais, que queriam apresentá-lo ao mordomo e chefe da família Osha. Ele se apresentou como Timuren. Nosso herói não conseguia entender por que um aristocrata de segundo nível precisava dele. Imediatamente, Timuren começou a inspecionar nosso herói e perguntar. Timiran, após examiná-lo, concluiu que nosso herói era um ótimo exemplo, pois sabia ler, embora isso não fosse necessário para o filho do lenhador. Ele era muito respeitoso, então nos perguntou se nosso herói gostaria de trabalhar em sua família. Nosso herói queria discordar, mas Timiran imediatamente disse que precisavam de um homem na biblioteca, cuja responsabilidade seria impedir a remoção de livros. Esse trabalho duraria 2 anos, com o trabalho pesado sendo feito pelos carregadores e nosso herói e o mordomo organizando os livros. Nosso herói ficou muito interessado em trabalhar na biblioteca, pois acredita que ali a família acumulará conhecimento de alto nível necessário para um mago. No entanto, esse trabalho seria conhecido apenas pela família do nosso herói, e os livros não poderiam ser retirados por nenhum motivo. Se isso acontecesse, ele e sua família morreriam. Ele percebeu que seus pais provavelmente estavam preocupados porque esse trabalho colocava suas vidas em risco, apesar do bom pagamento. Tamuara até sugeriu que essa quantia seria muito difícil de ganhar, mesmo que alguém tentasse até a exaustão. Ele aconselhou o pai de nosso herói a enviá-lo para um lugar melhor, mas o pai concordou apenas porque queria que seu filho realizasse seus sonhos. Timuren riu disso, questionando se o pai de nosso herói acreditava que ele teria. O mordomo deixou claro que acreditava que nosso herói sabia ler, mas duvidava de sua capacidade de compreender tudo perfeitamente. Ele questionou por que mentiam para realizar os sonhos do filho, mencionando a memória de quando a esposa ensinou algumas palavras por diversão ao nosso herói, que aprendeu a ler aos 6 anos. O pai de nosso herói sonhava que ele teria sucesso na vida se crescesse em uma família aristocrática, mas percebeu que eram apenas pobres, e ele, um simples lenhador. Então, o filho teria que trabalhar com ele nas montanhas. Quando nosso herói começou a fazer o que o pai fazia, assustou-se, pois no fim, foi criado como um filho de lenhador. Em um momento de desespero, o pai de nosso herói pediu ao mordomo que contratasse seu filho por saber ler e ser inteligente. Vincent recusou, pedindo para saírem de sua casa, pois não sabia o que aconteceria. Timuren disse que, como ninguém conhecia seu lugar, nada poderia ser feito. Mas, em determinado momento, nosso herói se manifestou, dizendo que faria o trabalho. Isso chocou Timuren. Mesmo com a oposição do pai de Sharon, ele confirmou sua decisão. Se alguém espalhasse um boato, eles sofreriam as consequências, mas nosso herói assumiu a responsabilidade e aceitou o trabalho, acreditando que nada vazaria. Timuren ficou surpreso com essa atitude, já que não esperava tal coisa de nosso herói, um plebeu. Ele prometeu voltar em uma semana e, mesmo que nosso herói mudasse de ideia, seria tarde demais,
pois assim que chegasse à propriedade, não poderia partir até terminar o trabalho. Vincent perguntou ao nosso herói por que concordou com o trabalho, achando que os aristocratas só queriam alguém disposto a morrer pelos outros. Ele pediu desculpas, sentindo-se responsável pelo que decidiu chorar e sorrir ao mesmo tempo, pois seu pai lhe dera um presente tão grande e querido. Ele entrou para abraçar seu pai, que também chorava, mas não de alegria, e sim de horror. Logo, seu pai disse que cuidaria da mãe deles, pois essa era sua tarefa como chefe da família. Pediu ao filho para voltar o mais rápido possível, pois ainda precisavam dele. Vincent, nesse momento, se perguntava se finalmente havia feito algo de valor como pai. Todos estavam muito felizes. Uma semana depois, uma carruagem veio buscar nosso herói, e ao mesmo tempo seu pai estava assinando um contrato aparentemente para colocar nosso herói em um lar adotivo. Assim que ele assinou, arrancaram o contrato de suas mãos e levaram nosso herói para a carruagem. Estavam com muita pressa. A carruagem fechou e o cocheiro decidiu bater um papo. Nosso herói, com seu incrível senso de ambiente, pôde ver seus pais muito tristes e chorando. Ele estendeu a mão para eles, mas entendeu que não deveria hesitar agora, porque era sua única chance na vida, uma espada de 2 gumes. Ele não sabia se conseguiria aguentar 2 anos entre pessoas com grande poder. Quando chegou ao reino de Turmi, viu que a família Ozone era a principal família de crias. O reino de Turmia era uma família de guerreiros que produzia espadachins estaduais desde a antiguidade. O antigo chefe da família era um general e um espadachim estadual de 3ª classe, e o atual chefe da família, Sr. Ojin Bishop, é um cavaleiro estadual de 4ª classe. Em resumo, eram pessoas muito influentes, detentoras do poder sobre toda a cidade passando pelos reinos. O cocheiro até perguntou ao nosso herói para prestar atenção na bagunça da referência em Oden, a grande estrada do estreito. Assim que nosso herói saiu da carruagem, foi questionado se estava com medo, pois muitos diziam que a família era mais parecida com monstros. Enquanto nosso herói era instruído a caminhar simplesmente pelo caminho, parecia a ele cada vez mais que agora ele começava a acreditar na realidade do que estava acontecendo, porque diante deles estava uma família aristocrática de 2ª classe, a família Ojin. Ali estavam tanto o trabalho quanto os aposentos para a vida comum dos mordomos, bem como o lugar onde nosso herói viveria. Quando nosso herói se encontrou com o mordomo que já conhecíamos, este queria mostrar ao nosso herói como as coisas funcionavam. Logo que ele foi levado para a biblioteca, nosso herói não conseguia tirar os olhos de lá. O mordomo explicou que todos os livros ali presentes seriam movidos para a biblioteca sagrada, e nosso herói teria que cuidar da organização da literatura. Toda semana, nosso herói receberia uma lista e seria seu trabalho encontrar esses livros e reuni-los em um só lugar. Nosso herói trabalharia das 9 horas às 18 horas, mas não poderia sair da propriedade mesmo após esse horário, a menos que recebesse uma ordem especial. Ele recebeu um formulário e foi informado que o editor lhe explicaria as regras dos mordomos. Depois de ouvir tudo que Timorin lhe disse, nosso herói entendeu que tudo que tinha agora valia a pena apostar sua vida. Sua única pergunta era quando ele poderia começar a trabalhar, mas acho que todos sabiam que a resposta era óbvia. Ele começaria a trabalhar no dia seguinte. Nosso herói já havia vestido o traje de mordomo e sabia que os livros tinham que ser organizados por autor. O critério de organização também teria que ser o mesmo. Por exemplo, se organizassem os livros sobre a história da arte de empunhar a espada, cada pessoa teria sua própria maneira de pensar. Cada pessoa definiria se esse livro deveria ir para o empunhar profissional da espada ou para a organização comum. Também, no processo de determinar o sistema de organização, nosso herói aprendeu que todo conhecimento está conectado e a parte importante dessa conexão é a história. É nessa linha que o conhecimento se acumula. Portanto, a história é a eternidade do conhecimento. Se depois de estudar perfeitamente a história, conseguíssemos adicioná-la a outras áreas, a taxa de aprendizado definitivamente aumentaria. De 10.000 livros, cerca de 850 eram sobre história. Nosso herói deveria ler todos eles em 2 anos apenas para realizar seu sonho e se tornar um mago. Em um momento, nosso herói se deu conta e percebeu que parecia que o vice-chefe mordomo estava chegando. Ele até pensou que não deveria permitir que ele visse o que nosso herói estava lendo, pois isso não havia sido dito oficialmente. Por sua vez,
Timurem disse que nosso herói era uma boa pessoa e perguntou se ele estava trabalhando até tarde novamente. Nosso herói estava sério, então ele se levantou imediatamente e confirmou que era verdade. No entanto, Timurem não elogiou nosso herói. Ele disse que ele não deveria permitir que sua condição piorasse, pois toda a responsabilidade estava sobre ele. Em certo momento, nosso herói percebeu que Timurem se aproximava dele, então ele se perguntou se ele havia obscurecido o que nosso herói estava lendo. No entanto, a única coisa que o mordomo fez foi sacudir a poeira das roupas de nosso herói e dizer que a biblioteca também inclui a família, então nosso herói deveria cuidar de sua condição. Ele também foi informado de que isso poderia diminuir a nobreza da família hoje e foi pedido para que ele fizesse algo sobre seu cabelo comprido. Nosso herói tremia o tempo todo, mas não deixou transparecer nada. Ele entendeu o que queriam que ele fizesse e concluiu que ainda teria que cuidar muito bem de si mesmo por 2 anos. Ele também deveria ser mais cuidadoso, pois deveria haver muito menos reclamações sobre ele. Nosso herói até pensou que deveria amarrar o cabelo como seu pai faz, mas ainda havia um problema maior. Ele não entendia nada no livro que falava sobre 3 impérios e 7 reinos. Ele havia lido que mesmo apenas um reino de Turmia não era fácil. Então, como ele deveria entender tanto? Teria que memorizar tudo? Mas ele entendeu que não deveria fazer isso. A única coisa que ele deveria fazer era entender cada linha, pois só então poderia usar esse conhecimento a qualquer momento. Nosso herói começou a adormecer lendo os livros a esse ritmo, mas quando Timurem se aproximou dele, viu uma certa bagunça. Ele também notou o livro que nosso herói não conseguirá entender por meio mês. Ele sorriu um pouco e perguntou ao herói adormecido se ele achava que poderia ter sucesso com seus estudos. Mas se nosso herói realmente dominasse esses livros, ele o teria proibido de acessá-los fora do horário de trabalho. No entanto, agora ele estava calmo. Afinal, nosso herói parecia para ele um tolo com enormes sonhos. Mas para nosso herói, o trabalho e a grande biblioteca de hoje continuavam, e então 3 meses passaram imperceptivelmente. Nosso herói continuou trabalhando, e a organização começou a trazer grande prazer, e ficou cada vez mais fácil. Ele aprendeu muito sobre o trabalho de mordomo e continuou a distribuir livros em registro. Ele até começou a conversar com os outros mordomos, mesmo aqueles que não devolviam os livros. Ele entendeu que, mesmo que apenas os mordomos ou os serviçais fossem punidos em Blade por não devolverem os livros, o mais chocante era que os aristocratas não se importavam muito com tudo na biblioteca. Mas para nosso herói, tudo na biblioteca não era tão importante. No entanto, ele entendeu que mesmo assim tudo não estava em plena ordem, porque a ausência de entusiasmo entre os aristocratas só é possível com o apoio e sinceridade dos plebeus, aqueles mesmos plebeus que colocam suas vidas em risco pelo que os aristocratas nem sequer se lembram. Então, nosso herói precisava necessariamente se tornar incrivelmente frio para não cometer nem mesmo uma fração de um erro. Ele entendeu que a vida como se estivesse ausente seria muito melhor para ele. Mas, naquele exato momento, um menino de cabelos pretos irrompeu na biblioteca gritando que não morreria se descansasse hoje. Nosso herói sabia pelo cabelo azul que era o filho mais jovem do chefe do clã hoje. Julgando pelos gritos, ele ousou escapar do treinamento, o que poderia ser muito ruim. Ele correu até nosso herói e disse para ele mentir sobre tê-lo visto por perto. Um velho de barba comprida também correu para a biblioteca e gritou com seu aluno. Ele perguntou ao nosso herói se um garoto de cabelo azul e do tamanho de um amendoim tinha corrido para lá. Nosso herói ficou chocado com o fato de ele ter o tamanho de um amendoim, mas fingiu não ter ideia de onde estava o filho mais jovem. Ele perguntou quem era o velho, mas o velho respondeu. Uma vez, em uma voz rouca, ele disse que era o mestre das espadas, um mestre que poderia dividir aquela castanha do Pará com um golpe, e também nosso herói não deveria brincar. Seria melhor dizer logo onde estava o filho mais novo. Nosso herói imediatamente disse que o filho mais novo estava debaixo da estante de livros, o que deixou o menino muito bravo. Mas o mestre imediatamente pegou sua camisa e o jogou para fora da porta. Ele realmente não gostou do fato de esse moleque não se importar com o treinamento deles. Mas mesmo assim o mestre deveria colocar a cabeça no lugar e dar uma lição nele. Ele o arrastou pelos pés, mas nosso herói entendeu que o mestre tinha o poder de chefe da família. Então ele não tinha escolha. Se acreditarmos no boato, quando o mestre o pegou, ninguém o viu novamente por um mês.
Mas para nosso herói, na primeira vez, levou 20 dias para ler um livro. Mas depois que ele entendeu perfeitamente todos os livros, em 4 meses, ele conseguiu ler 82 livros de história exatamente como ele esperava. Ele pensou que as dificuldades surgem apenas no início, porque em nenhum livro há algo que nosso herói não saiba. Se você criar uma base, então, de cerca de 200 livros, os 650 restantes não terão quase nenhum significado. Durante a leitura de livros de história, começaram a surgir dúvidas na cabeça de nosso herói se dominar a história era a escolha certa. No entanto, quando ele estudou as ações dos magos ao longo da história, ele se tornou cada vez mais certo da correção de sua escolha. Se o cientista estuda teorias, então o mago é a pessoa que materializa essa teoria em uma realidade. Ou seja, magos e cientistas são iguais. Mas mesmo com esse resultado, a razão pela qual nem todos os cientistas são magos é que eles não podem entrar em uma zona de espíritos. Em outras palavras, se adicionarmos conhecimento à área de espírito de nosso herói, isso será o começo. Nosso herói ficou feliz, porque aparentemente ele realmente pode se tornar um mago, mas os portões da biblioteca se abriram e o filho mais novo, de cabelos pretos, entrou lá. Ele estava muito bravo com nosso herói. Disse que ele poderia ficar naquele inferno só porque queria matar nosso herói. Nosso herói não pôde aceitar o fato de que ele era muito teimoso, mas ainda assim perguntou se era verdade que ele veio por causa do que aconteceu. Mas o homem de cabelos azuis não esperou por uma resposta e disse imediatamente que era por isso que ele havia vindo. Nosso herói sabia o quanto ele tinha sofrido. Ele subiu e desceu o penhasco mais de uma vez, e quando não tinha mais forças nas mãos e pensava que ia morrer, foi salvo pelo fato de querer se vingar de nosso herói. Nosso herói entendeu que a raiva do filho mais novo realmente atingiu o limite, então já era assustador. O filho mais novo perguntou a nosso herói se ele realmente achava que ele estava agindo assim só porque tinha sofrido um pouco, mas ele estava louco porque pediu um favor a nosso herói e confiou nele. Mas ele disse sem pensar. Foi a primeira vez que ele viu covardes como nosso herói. Enquanto era pressionado, nosso herói pensava que pessoas com poderes monção ajustavam o login para ser confortável para elas. Mas a única coisa que nosso herói disse foi perguntar o que ele poderia fazer no lugar disso. Mas ele apenas sorriu e disse que isso não seria suficiente como desculpa, então simplesmente pediu para que ele o seguisse. Eles chegaram ao campo de desfile onde praticavam com a espada. O filho mais novo disse que mostraria como fazer. Nosso herói só pensava em como ele o bateria muito. Nosso herói entendeu que, mesmo que o batesse, ele suportaria, porque seria melhor do que simplesmente morrer. Ele não podia estragar a chance dada a ele por seus pais, pois tinha colocado sua vida nisso. Nosso herói recebeu uma espada e seu filho mais novo disse que era um duelo e agora ele mostraria o quanto tinha sido maltratado. Nosso herói não entendia por que ele era chamado de covarde o tempo todo, mas o filho mais novo estava bravo porque foi nosso herói quem permitiu que ele fosse espancado pelo mestre. Ele foi capaz de virar as costas para um homem em apuros. Nosso herói percebeu que o olhar dele tinha mudado e ele continuou a dizer que, não importa o quanto sua família o ignorasse, ele não era alguém para ser colocado